suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos, coloca aqui na tela para a gente acompanhar junto com os irmãos. Marcos, capítulo 11, nos versículos 12 ao 14. Hoje nós temos aqui o pastor Letile, o pastor chileno, que também vai dar uma saudação aqui para nós. Então nós queremos ouvir também um pouquinho. O pastor Ricardo Queiroz, diretamente de Chile, está conosco. Ele esteve aqui pregando na quinta-feira, foi uma bênção. Quem estava aqui na quinta? Foi bênção, gente? Tirando a intérprete aqui, né, que deu uma gaguejada feia. Foi bênção também. Gente, há muitos anos eu estive na Argentina fazendo missões. E lá eu conheci o pastor Ricardo Queiroz, que foi uma bênção na minha vida, me ajudou muito. Imagina uma missionária aos 21 aninhos chegando no país, mal sabia falar o português. Eu pensei que eu ia apenas entregar folheto, né, para cima e para baixo lá. Mas aí o pastor da igreja falou: aqui você vai pregar, aqui você vai fazer programas lá na rádio, então você vai ser útil para um monte de coisa. Eu falei: ai meu Deus, eu não estou preparada. Eu fui despreparada mesmo, gente, fica errado, viu? Fui despreparada. E pela graça o pastor, Deus usou a vida dele ali para me orientar, e foi uma bênção. Fiquei lá 2 anos. Só voltei porque a igreja no Brasil não me deu o amparo financeiro que eu precisava. Olha que tristeza isso, né? É triste falar. Só voltei por isso, senão estaria, quem sabe, até hoje lá, fazendo missões. Então é um país que eu aprendi a amar. É um país de coração, onde temos ali vários amigos, e todas as vezes que a gente vai lá nos acolhe. E, enfim, é uma bênção. E o pastor está aqui em São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul fazer os trabalhos, os projetos missionários lá. E eu falei: pousa aqui em casa, fica aqui. E tem sido uma bênção para nós. Então vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 11, nos versículos 12 ao 14. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Repita após mim: não achou senão folhas. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra que será ministrada, Pai, para a vida da sua igreja. Nesta hora eu te peço a sua ajuda, Espírito Santo, para que o Senhor venha abrir as mentes e os corações, para que possamos ouvir aquilo que a tua igreja precisa, que nós precisamos para o dia de hoje, para que a nossa vida perdure sempre conectada à tua palavra, a vida do Evangelho, a vida do Rei. Usa a minha vida com graça e sabedoria, que eu diminua, o Senhor cresça. Fale para o teu povo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Seja conosco, Pai, agora e como sempre, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudi-lo mais uma vez? Meus queridos irmãos, ontem eu estava orando ao Senhor e falando: Pai, que ministração, que palavra eu devo ministrar na vida da tua igreja, no culto de ceia. Eu revirei as páginas da Bíblia, fui dormir aí só para 3 horas da manhã, falando com Deus, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu quero dar um tema sobre frutos e não aparência. Repita após mim: frutos e não aparência. Vira para alguém e fala com muito amor, de forma exortativa, mas com carinho. Fala: tenha frutos e não aparência. Mas vocês são tímidos para falar, gente. Mete o dedão profético de João Batista e fala: tenha frutos e não aparência. Mas gente, eles não estão xingando vocês não, né? Não é um dedo julgativo não, é algo profético que a gente costuma. Isso aqui é o nosso profético, viu? Esse é o movimento profético que a gente faz. Meus amados, em um mundo de aparências e de superficialidade, onde muitas vezes a imagem ela vale mais do que o caráter, e a aparência ela vale mais do que a essência, a igreja de Jesus, dentro dessa sociedade, ou dentro desse contexto social em que o mundo nos instiga a viver, a igreja de Jesus ela foi chamada para viver uma vida autêntica, sim ou não? E quando a gente fala de viver uma vida autêntica ou com autenticidade, a Bíblia está falando para nós que nós precisamos produzir o caráter do reino dos céus, o caráter do reino de Deus. A Bíblia diz também que Jesus, ele nos chamou, ou chamou os seus discípulos, para sermos a luz deste mundo e o sal dessa terra. E nós trabalhamos aqui nos meses de outubro, setembro e outubro, acerca das bem-aventuranças, onde Jesus ele nos apresenta as características
da verdadeira felicidade daqueles que se dizem discípulos de Cristo, ou súditos do reino dos céus. Jesus ele vai apresentar ali alguns atributos que todos nós, enquanto igreja de Jesus, precisamos adquirir ou precisamos desenvolver. Então o conceito de felicidade de Jesus, ou a partir do reino dos céus, é totalmente diferente das características ou do conceito que o mundo nos apresenta. Porque o mundo ele traz a ideia do ter para ser. Sim ou não, gente? Sim. Na sociedade que nós vivemos, para você ser alguém especial, você precisa ter dinheiro, você precisa ter uma mansão, você precisa morar numa casa maravilhosa, você precisa ter uma Ferrari na garagem, você precisa ter, para depois ser. E olha lá, talvez você nem precisa ser dentro dessa sociedade a qual nós estamos inseridos. E quando nós olhamos a vida do reino dos céus, a gente vai ver que os valores e os princípios do reino são totalmente invertidos dos princípios e valores, dos padrões deste mundo. No reino do céu, aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. Vocês estão aqui comigo, gente? No reino dos céus, aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. Aquele que o maior é quem? Menor. Serve o menor. Então vocês percebem que esses princípios, esses valores, são totalmente diferentes. E por isso que para nós, como igreja de Cristo, como filhos amados de Deus, vivendo ainda neste mundo, embora nós estamos aqui, mas não somos aqui, viver uma vida do Evangelho passa a ser um grande desafio. Por que um desafio? Porque se eu e você não abraçamos os valores deste mundo, a gente é visto como um povo esquisito. Não é assim, gente? As pessoas olham para nós e falam: tem alguma coisa estranha e diferente em você? Por que você não pode um pouquinho disso? Por que você não... Um pouquinho só não faz mal, sabe aquela coisa? Um pouquinho só não faz mal. Aí então as pessoas começam a nos enxergar como às vezes um ET, como um extraterrestre aqui nessa terra. Ou então nos julgam, nos apontam porque a gente não abraça ou não adere aos padrões e os valores deste mundo. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros personagens bíblicos. E é por isso que no reino de Deus, o mais importante não é uma santidade hipócrita. No reino de Deus, o que é preservado, de acordo com a mensagem e o ensinamento de Jesus, é um caráter verdadeiro, genuíno de um súdito do reino. Porque a palavra de Deus disse que a árvore, ou seja, o fruto, ele é conhecido, aliás, a árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Imagine vocês, uma árvore aparentemente bonita lá na esquina, onde você passa de longe e você vê aquela fruta. Vamos pensar numa maçã. Aquelas maçãs vermelhas, bonitas. Quando você olha e fala: nossa, que fruto bonito. Mas é porque a árvore, se você for olhar a raiz dela, gente, a raiz está impecável. A raiz está curada. A raiz, ou seja, aquela semente ela foi germinada numa terra boa. E se você bate assim um pouquinho, né, no casco daquela árvore, você não vai perceber que tem nada ouro. Está tudo bonitinho. Por quê? Para que aquela árvore produzisse um fruto bom, é porque verdadeiramente aquela árvore ela tem uma raiz saudável. Por isso que no reino de Deus, produzir frutos faz parte literalmente da essência do Evangelho de Jesus. E era sobre isso que Jesus, desde quando ele iniciou o seu ministério, ele começou a pregar e a ensinar. Qual foi a mensagem que Jesus iniciou no seu ministério trazendo? Arrependam-te. Arrependimento. Porque quando em nossos corações existem verdadeiramente um arrependimento genuíno, acontece o que em nós, gente? A tal metanoia, a mudança de mente. E quando acontece essa mudança de mentalidade, nós então começamos a viver uma vida de acordo com os valores e o princípio do Evangelho. A gente então começa a gerar ou produzir frutos dignos de arrependimento. Então, é nesse texto que nós lemos aqui que Jesus ele vai trazer o episódio da figueira sem frutos. Jesus ele se aproxima dessa figueira que estava cheia de folhas. Mas essa figueira, de acordo com o contexto, ela não tinha frutos. Mas espera aí, se vocês estudarem um pouquinho o conceito de uma figueira, ela só pode produzir folhas se ela tem frutos. E que no contexto espiritual, isso simboliza para nós aqui uma fé aparente e vazia de conteúdo. Que muitas vezes é assim que muitos de nós vivemos. Aparentemente verdes, ou seja, de forma exterior, mas no nosso dia a dia, no nosso comportamento, sem produzir fruto. Então Jesus, ele usa uma metáfora para
aplicaram a verdade para os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus, ele estava indo para a sua morte em Jerusalém. Jesus, no caminho, a Bíblia diz que como homem ele teve fome. E a figueira, ela produzia frutos. E frutos bons para se comer. E diz que Jesus, ele avistou a figueira de longe e enxergou nela folhas. Então você imagina depois de um dia, talvez de labuta, de trabalho, de cansado, que não tenha nenhuma possibilidade de você se alimentar. E no meio do caminho, você avista uma árvore aparentemente bonita, porque era assim que Jesus viu aquela árvore, com as folhas verdes. E quando você vai se aproximando, você não encontra nada ali, além de folhas. Foi isso exatamente que aconteceu com Jesus. Então essa passagem aqui, gente, nos lembra que Deus, ele não se impressiona com as nossas aparências, com aquilo que a gente quer demonstrar ou mostrar por fora. Jesus, ele sempre, quando olha para nós, como servos, filhos dele, Jesus sempre vai ter fome de frutos em nós. Porque Jesus tinha fome quando ele se aproximou daquela figueira. O propósito de Jesus era parar debaixo daquela árvore, quem sabe subir até nela e colher o fruto e comer e saciar a sua fome. Porque quando nós falamos de frutos, os frutos, eles são sinais de uma vida transformada por Deus para glorificar o nome do Senhor. Então, se eu sou uma árvore que estou germinando frutos de excelência em Deus, através da minha vida eu estou glorificando a Deus. Aleluia. Mas se Jesus olha para a minha vida de aparência e não encontra em mim o fruto que ele precisa se alimentar, ou seja, ser glorificado e adorado, isso entristece e muito o coração de Deus. Então a pergunta que eu faço para vocês aqui é, para uma reflexão, e não precisa me responder: de que maneira você tem frutificado para uma vida de reino? De que maneira a sua vida tem sido um testemunho, como uma vida de cristão, uma vida em Deus? Porque assim como a figueira estéril, que não tinha frutos, era apenas uma aparência, e por conta disso ela foi condenada. A religiosidade vazia, gente, sem Deus, ela também é rejeitada por Deus. E sabe o que mais me chama a atenção? Que nós estamos vivendo uma época, ou uma era, de um cristianismo religioso. Porque quando nós falamos da religiosidade, é exatamente isso. Vida de pessoas vazias, que estão de culto em culto, de oração em oração, mas no seu dia a dia, os seus comportamentos não condiz com aquilo que elas aparentemente vivem. Por isso que eu falei, eu não queria bater, gente. Mas é a palavra de Deus. E sabe o que é lindo? Quando nós somos confrontados com os nossos pecados, quando a palavra de Deus nos confronta com comportamentos que não condiz com aquilo que a palavra de Deus quer que nós vivamos e sejamos verdadeiramente Deus, a minha vida ela se torna um espelho. A minha vida ela se torna um exemplo para aqueles que não conhecem Cristo. Porque quando nós nos comportamos de acordo com os ensinos de Cristo, de acordo com os evangelhos, as pessoas olham para nós e começam a ver fruto. Elas começam a ver Cristo em nós. É por isso que a nossa árvore, a nossa vida precisa produzir fruto para glorificar o nome de Jesus. Em tudo, em tudo. E quando você observa as narrativas do evangelho, nós identificamos Jesus desde aquela época ali, confrontando a religiosidade, confrontando os líderes religiosos da época. E naquele tempo, gente, o confronto entre Jesus e os líderes religiosos ali de Israel demonstrava que aqueles líderes religiosos, os saduceus, os fariseus, quando vocês leem o evangelho, vocês sempre vão ver eles batendo de frente com Jesus, porque eles queriam viver dentro de uma religiosidade, de uma santidade hipócrita, que refutava contra os princípios e valores do reino. Primeiro, que eles não viam o Messias, Jesus como Messias. E segundo, porque eles queriam viver uma vida de acordo com os princípios da lei, não entenderam que a lei se cumpriu em Cristo. E por isso, além da lei, vamos dizer assim, de Moisés, eles criaram para si padrões religiosos, um mecanismo que ia totalmente fora do que Jesus ensinava. Então eles não aceitavam os ensinamentos de Cristo. Eles estavam mais preocupados com os rituais externos do que com o coração cheio de justiça, compaixão e temor. É por isso que Jesus arrebenta com esses caras aqui, pastor Luciano. Lá em Mateus capítulo 23, no versículo 25 ao 28, quando Jesus vê a religiosidade daqueles homens, Jesus olha para eles e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ô gente, o sermão de Jesus era nesse nível.
interiormente, olha Jesus falando que esses caras estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas por dentro, o que Jesus está dizendo? Está cheio de quê? De hipocrisia e iniquidade. Era nesse nível, os irmãos de Jesus. Ele não aliviava para ninguém. E ainda hoje, nós precisamos fazer essa pergunta. Será que nós estamos vivendo uma fé verdadeira? Ou a gente está vivendo uma fachada espiritual? Ah, mas pastora, eu estou pelo menos 2 vezes na semana no monte. Ah, mas eu jejuo todos os dias. Ah, mas eu vou na igreja nos domingos, nas quintas-feiras. Eu estou lá. Mas no dia a dia o nosso comportamento está como desses homens aqui. Nós não exercemos a bondade, a misericórdia, a benignidade, o amor. O que está faltando em nós? Estamos cheios de folhas, aparentemente espirituais, aparentemente santos, aparentemente crentes. A gente até veste, né, em determinados lugares por aí. A gente até veste as roupas de crente. Hoje, inclusive, eu vim de crente, gente. Eu estou de um vestido, viu? Brincadeira da parte. Tem até em determinados lugares. A gente até, né, se veste de crente, sabe? Eu tenho o povo lá do bloco, está tudo bem, dentro do dogmatismo deles. Mas muitas vezes, quando a gente olha para as nossas vidas, a gente também se enjoa de nós. A gente olha para nós e fala: meu Deus, que vida ruim que eu estou vivendo de crente. Preciso melhorar. Eu preciso entender o que Jesus quer que eu faça. Aleluia. Eu preciso olhar para as Escrituras e entender que perfil de evangelho que eu estou vivendo que está fora do contexto. A gente precisa voltar às Escrituras. Sim, meu Deus. E um dos princípios da reforma protestante é somente as Escrituras. Eu preciso olhar para as Escrituras e entender onde eu estou falhando. Que a minha vida não está sendo frutífera. Então nós vamos olhar para dentro desse texto aqui. E nós vamos apontar algumas verdades sobre o que significa ter uma vida que produz fruto para Deus. Amém? Amém. Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Gente, a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui, que a figueira, gente, era simples de aparência, sem fruto, sem propósito. Aquela figueira cheia de folhas, sem fruto, representa exatamente uma vida de aparência, sem essência, uma vida de religiosos, ou seja, uma religião estéril. Você sabe o que acontece com as nossas vidas? Quando a gente não dá fruto, a gente vive aquele evangelho chato. A gente se torna crente chato. Aqueles crentes que ninguém nem gosta de ficar perto de nós. A gente aponta o outro, a gente acusa o outro, sem olhar para nossas próprias vidas, só aparência. Desse jeito. Vocês estão gostando, né? Ainda bem que tem gente comigo aqui. A gente começa a apontar o outro porque o outro não está dando como eu ando. Aparência, só folhas. Mas aí quando a gente começa a andar ou caminhar com o cidadão ou com a cidadã, e a gente começa a olhar o comportamento dele ou dela e fala: não é esse evangelho que eu quero comigo não. Se for para ser crente desse jeito, eu não quero. Então nós precisamos voltar às Escrituras para que Deus realmente gere em nós uma expectativa de frutos através de uma vida transformada. Por isso, gente, que nós precisamos entender que tipo de evangelho eu quero ser ou eu quero viver. Porque por aí existe o evangeliquez, né? O evangeliquez que te molda dentro de uma estrutura, dentro de uma caixa religiosa, e fala: ó, se você verdadeiramente quer ser crente aqui nessa igreja, você precisa usar uma farda, usar um uniforme disso e disso. Muitos não estão preocupados com uma vida frutífera. E muitas vezes, quando você vai ver a vida dessa pessoa, ela não tem coragem de abençoar aqueles que precisam de ajuda. Ela não tem coragem de visitar um enfermo que está no hospital. Ah, não, isso não é para mim, é para o pastor, é para a pastora. A nossa vida precisa produzir frutos. E quais são os frutos? De acordo com Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, 22. Põe lá, meu irmão. Quais são os frutos que nós precisamos germinar em nós, que nós precisamos gerir em nós? Gálatas, capítulo 5, 22. Vamos ler do 22 ao 23. Aleluia. O que é o fruto? Que como igreja de Jesus, ou como discípulos do reino, nós precisamos produzir. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Mas o fruto do Espírito é, como os frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gente, tem um monte desses aí que eu preciso tomar vergonha na cara e começar a praticar, desenvolver. Eu estou inserida nisso aqui, ó. A mensagem começa aqui para depois bater aqui, gente. Eu preciso ter mais amor, eu preciso desenvolver paz, longanimidade, temperança. É sobre isso. Então existe essa expectativa de Deus em nós. E quando as nossas vidas não geram um comportamento que dá fruto e que agrada a Jesus, nós nos tornamos um crente estéril, um crente seco,
sem vida, vazios, ranzinhos. Sabe aquelas pessoas mal-humoradas? Crente, mas de crente. E você chega perto dela, às vezes você dá um sorriso. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Não sei se vocês já depararam com gente assim. Eu já. Porque está faltando isso aqui, ó. Uma vida que produza frutos. Porque quando nós frutificamos, quando a nossa vida reflete o caráter de Deus, que é realmente produzir fruto para glorificar o reino de Deus, para glorificar Jesus, até aquelas pessoas que não conhecem Jesus têm vontade de estar perto de nós. Sim ou não, gente? Sim. Vocês já repararam aquelas pessoas alegres de Jesus? Ou alegres em Cristo? Onde ela chega, ela muda o ambiente. Aleluia. É uma pessoa que produz frutos. Não é porque ela fala em línguas, não é porque ela pula de um pessoal na igreja, não é porque ela profetiza, mas é porque ela produz fruto. E o fruto de uma árvore, se a gente consegue enxergar de longe, a gente quer estar perto, a gente quer se alimentar desse fruto. Aleluia. E assim é a nossa vida. Quando a nossa vida produz fruto que glorifica a Deus, o nosso caráter em Cristo, ele se revela verdadeiramente. Eu sou um discípulo de Jesus. Aleluia. Eu sou um cristão porque eu estou produzindo a vida do reino. E por onde nós passamos é essa vida que nós vamos refletir. E é interessante que no mundo bíblico, a figueira, gente, ela era uma árvore comum. E a figueira, ela representava o povo de Israel. A figueira, no mundo bíblico, ela tinha uma importância muito grande. A figueira servia não só para alimentar o povo, mas a figueira também, ela servia de sombra. Ela servia de aconchego, de acalento para aquelas pessoas que se aproximavam dela. Mas é interessante que quando Jesus viu a figueira cheia de folhas, a expectativa de Jesus, embora ele já soubesse, era encontrar ali muitos frutos. Imagina Jesus morrendo de fome. Gente, quando eu estou com fome, eu fico ruim. Eu fico estressada, né, amor? Eu fico estressada. Imagina daquele dia que você está morrendo de fome e você vê uma árvore de maçã. Vai. Pensa numa fruta aí, manga, que é uma manga. Imagina uma árvore de longe, cheia de folhas verdes. A perspectiva é, opa, vou encontrar manga. Aí você se aproxima daquela árvore e era apenas aparência. A árvore era estéril. Aquela árvore não produzia fruto. Então, da mesma forma, Deus espera dos seus filhos frutos, gente, de arrependimento, santidade. Não apenas sinais de fora da religiosidade, a aparência. E quando a pessoa chega perto de você, você está azedo, ranzinza, não tem uma palavra de Deus para dar, não tem um abraço, não tem um acolhimento. Então, a igreja atual, gente, é importante que nós vivamos uma santidade genuína. Não é só frequentando os cultos aos domingos e nas quintas-feiras, mas verdadeiramente olhando para as Escrituras, para a gente realmente produzir esse verdadeiro fruto em Deus. Amém? Amém. E é interessante que quando Jesus olha para a aparência daquela árvore, fazendo um paralelo aqui com os fariseus, o que Jesus fez? Não tem fruto? Não presta. Não é assim? O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, aquela árvore. Aquela árvore se tornou estéril e nunca mais ela produziu fruto. Sabe o que significa isso? Todos nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus. Sim ou não? Quem sabe aqui que você foi chamado com um propósito? Aleluia! Por incrível que pareça, existem pessoas ainda cristãs que não sabem que foi criado para cumprir um propósito. Então, se você não sabe, fica sabendo. Você não foi criado para ser apenas uma planta. Você foi criado ou criada para cumprir um grande propósito. E se você não está cumprindo o propósito, para quê? Eu não vou falar para quem viver, porque senão você vai falar, a pastora está mandando eu matar. Não é isso não, gente. Gente, tem um ditado por aí que quando a gente não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve, não é assim? Sim. Muitas vezes na nossa vida de fé, a gente vai indo para qualquer caminho. Porque a gente se esqueceu, ou a gente não sabe para qual propósito Deus nos chamou. Deus nos chamou para dar frutos. Aleluia. Para refletir a glória de Deus através das nossas vidas, através dos dons, dos talentos. Foi para isso que Deus nos chamou. Não apenas para viver de aparência, como os fariseus faziam na época. Eles impressionavam a multidão por fora, por representar aparentemente uma falsa santidade. Mas eles não produziam frutos, que era a bondade, a misericórdia, o amor. E Jesus arrebentava com ele. Então nós precisamos, gente, refletir sobre o que estamos comunicando ao mundo. Nós precisamos verdadeiramente viver uma vida exemplar. O apóstolo Paulo diz que nós somos como a nossa vida é como uma carta lida pelos homens. Que tipo de carta os homens? Aqueles que não conhecem Cristo estão lendo em nós. Os nossos familiares que ainda não conhecem Cristo. Que reflexo nós estamos reproduzindo na vida dos outros? Porque se eu não estou gerando
os frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, eu preciso voltar urgentemente às Escrituras. E eu preciso ver se a árvore que eu sou se tornou uma árvore estéril espiritualmente, por não produzir os frutos que Deus quer que nós desenvolvamos, para que realmente eu venha me arrepender, porque esse é o propósito do Evangelho. Fazer, sabe, aquele 360 graus, sabe o giro? E voltar novamente para as Escrituras. Então repita após mim: eu fui chamado para grandes propósitos. A minha vida deve refletir e produzir frutos para glorificar o nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda ele. Glória a Deus. Mas, pastora, quais são os frutos que Jesus tem encontrado na minha árvore? A minha pessoinha aqui. Quais são os frutos? Repita após mim: fruto de arrependimento. João Batista, gente, ao se preparar o caminho, João Batista, quando veio preparar o caminho do Senhor, qual foi a mensagem de João Batista? Qual foi a mensagem, gente? Coloca Mateus 3:8 para o povo ler Bíblia aqui. Gente, a gente gosta de Bíblia, viu? Aqui a palavra é do ensinamento. Mateus 3:8. Olha a mensagem de João Batista. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mas João Batista estava preparando o caminho do Senhor, estava dando uma lapada no povo, antes do povo se converter. João Batista não estava oferecendo para eles: olha, venha para Jesus que você vai ter casa, você vai ter carro, olha, você vai... Não. Venha e produza frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, gente, é o primeiro fruto visível na vida de quem verdadeiramente é tocado por Deus. Quando realmente você é tocado por Deus, acontece uma transformação. E essa transformação, nós pregamos aqui, acho que foi domingo passado, acontece a cada metamorfose. Lembra da borboleta? Acontece uma mudança de dentro para fora. Começa na mente e depois no coração. Então, arrependimento genuíno. Não o remordimento, né? O remorso. O remordimento. Quando acontece o arrependimento genuíno, há uma mudança radical. E tudo isso é um processo. E se você não está experimentando isso ainda, a partir de hoje, comece a pensar. O arrependimento genuíno é para aqueles que desejam verdadeiramente se alimentar de Deus, para que eles possam realmente gerir, para que eles possam verdadeiramente produzir fruto. E quando você começa a se alimentar de Deus, através da oração, da palavra, através de misericórdia, bondade, a sua vida nunca mais é a mesma. A sua vida gera, gente, um impacto de um verdadeiro cristão. E aí você começa a produzir um fruto, depois 2, 3, 4, 5. E as pessoas vão querer se alimentar de vocês. Eu quero estar perto do Everton, porque que menino de Deus. Todas as vezes que eu estou perto do Everton, tem uma palavra, tem salmos, tem oração, tem abraço, tem acolhimento. Ele está produzindo fruto. Por quê? Ele se alimenta de Cristo. E a sua vida automaticamente produz uma vida de frutos. Segundo, fruto do Espírito. Repita após mim: fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Paulo escreveu em Gálatas, conforme nós falamos, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão. Esses frutos, gente, eles são a prova da presença do Espírito Santo em nós. Mas pastor, eu não produzo nada disso. Volte às Escrituras. Volte às Escrituras, tem alguma coisa errada. Você precisa conhecer o Evangelho de verdade. Gente, está uma tristeza, está terrível que se prega por aí. É qualquer coisa menos Evangelho. Porque se eu estou ouvindo uma palavra que não causou em mim um impacto, que me fez refletir e viver uma vida digna em Deus, tem alguma coisa errada. Eu preciso voltar às Escrituras. Então os frutos é a prova de que verdadeiramente o Espírito está em você. Porque se o Espírito está em você, você vai estar revelando o quê? O caráter de Deus. E o caráter de Cristo em nós é isso. Mas pastor, eu falo em línguas. Mas pastor, eu profetizo, glória a Deus, porque está sendo manifesto em você os dons. Mas os dons é para quê? Para que servem os dons? Quem teve aula aqui hoje de manhã, gente? Os dons espirituais é para quê, gente? É para a edificação da igreja. Nem os dons é para você. Nem os dons são seus. É um presente de Deus para você refletir a glória de Deus na vida do outro. Você está entendendo isso? Aplauda Jesus por isso. É por isso que você precisa ter um peito cheio de Espírito Santo. É por isso, para você cumprir o propósito, refletir na glória de Deus através dos seus dons, talentos, na vida de alguém. Repita após mim: fruto de justiça e santidade. Fruto de justiça e santidade. A sua árvore precisa produzir fruto para ter isso, fruto de justiça e santidade. Sabe por quê? Porque Deus nos chama uma vida de justiça e santidade. Porque Ele quer ver em nós frutos de uma conduta reta. Quando a gente começa a refletir o caráter de Cristo, quem mentia não tem mais vontade de mentir.
Ele até tem por causa do pecado que está em nós, mas ele fala, eu não posso mais mentir. Quem roubava, ele fala, eu não posso mais roubar. Porque eu não posso mais viver uma vida de um pecador. Mas eu preciso viver uma vida de um filho de Deus, justificado e reconciliado com Ele. É essa vida que eu preciso refletir. Então nós precisamos começar a pensar que tudo começa na minha e na sua mente. Então eu vou começar a ter um caráter de uma vida reta. Sabe aquelas pessoas que vivem anos e anos na igreja? Passa 10, 15, 20 anos e as suas vidas são as mesmas? Falta fruto. Falta essa santidade, essa justiça de santidade. A santidade é exatamente isso. É morrer para nós todos os dias. E dizer, Deus, eu sou ruim mesmo. Não precisa, amor. Eu sou ruim mesmo. Eu não presto. Eu só sou o que sou em Cristo. Quando você começar a reconhecer que você realmente não presta, aí a vida de Cristo começa a nascer em você. Amém, gente? Aleluia. Amém? Quantos aqui querem dar fruto para a glória de Deus? Quantos aqui querem voltar ou a viver ou ter uma vida diferente a partir de hoje, de acordo com as Escrituras? Quem aqui não quer ser mais folhas? Uma figueira estéril, mas ser uma figueira frutífera. Diga, eu quero. Eu desejo. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Bati um pouquinho, mas foi necessário, né? Aleluia! A palavra de Deus faz isso.